Olá pessoal, estamos começando mais um Conexão Escolar e vamos falar hoje na disciplina de Educação Física sobre Judô. Bem, antes de começar sobre Judô, é interessante pensar o seguinte, não só o esporte pelo esporte, mas aonde ele foi criado. O Japão, nesse continente asiático, né, e que tem toda uma história por trás disso. Esses orientais, eles têm uma cultura, a disciplina, a questão que envolve a persistência, e um pouco disso foi levado também para o judô. Então o judô foi criado por Jigoro Kano, no Japão, em 1882. A ideia era fortalecer o esporte, a mente, o corpo, o espírito, e que todo mundo pudesse fazer essa prática esportiva, independente do corpo, a altura, a idade, o sexo, enfim. E aí eu trouxe hoje algumas palavrinhas-chave diferentes das aulas anteriores. Sensei, que quer dizer em japonês professor. Mestre, algumas pessoas conhecem, mas é professor. Bullying. Por que bullying? Porque Jigoro Kano, ele sofreu bullying por ser magrinho, baixo, e os colegas de escola acabavam tirando aquela onda com ele. O estudo, porque ele estudou bastante, não só para entender o judô, mas para também desenvolver essa arte marcial, bem como a escola, ele criou uma escola do judô, Kodokan, e também a persistência diante de vários contextos que ele passou na vida. Então, do japonês, judô significa caminho, ju, caminho, do, suave, caminho suave. Outras pessoas conhecem como caminho da suavidade, é a mesma coisa. Ele é praticado por todos os gêneros, inclusive nas Olimpíadas e Paralimpíadas. As Paralimpíadas são pessoas com alguma necessidade física, né? Alguma limitação física, melhor dizendo. E é uma luta, não é luta, né? A luta ela não é violência, melhor dizendo. A luta não é violência. Ela é uma forma de poder se orientar diante das pessoas, das coisas e dos fatos. O objetivo são conquistar pontos. O ippon é como se fosse o nocaute do judô. Ao levar o oponente ao chão ou a imobilização, fazendo com que todos, ou a parte do corpo, né, toque no chão. E tenha aí o tempo de 20 segundos também pela imobilização. Então, deixar bem claro, ele pode ser um golpe, o ippon, ele pode ser a questão da imobilização por 20 segundos, ou ele pode ser nesse golpe aplicado, aí pode ser um outro tipo, o momento em que o adversário toca essa parte das costas no chão, no tatame. E aí tem esse gesto, por isso que eu coloquei esse ato, onde o ato sinaliza ippon. Tempo de lutas. Segundo a nova regra, entre 2018 e 2020, uma luta dura 4 minutos. Antigamente era 5 no máximo para os homens e 4 para as mulheres. Agora está padronizado. E ela pode acontecer interrupções de acordo com o movimento da luta. E isso vai interferir também no tempo. Ele diz, o ato quando ele diz hajime, quer dizer iniciar a luta. Quando ele faz mate, quer dizer parar a luta. Sanamade quer dizer final da luta, ou seja, encerrar a luta. E como engate, o gate como está na arte aí, ele aponta o vencedor dessa luta. Na área de competição, existe aí uma distância de 4 metros iniciais entre um competidor e o outro. Tradicionalmente o judô usa o kimono ou judogi, então um fica com o branco e o outro com o azul, uma forma de diferenciar. Isso veio há pouco tempo, nem sempre foi assim. Porque no Japão, antigamente, o algodão branco predominava sobre essa questão. Muito tradicional, isso era uma maneira de diferenciar entre um lutador e o outro lutador. Como? Com uma faixa vermelha. Com o decorrer das competições, foi colocado esses uniformes diferenciados para visualizar, inclusive, nas transmissões esportivas, nas competições mundiais e também nas Olimpíadas. Essa saudação que de lado faz significa eu saúdo você, ou seja, o Deus que há em mim saúda o Deus que habita em você.
Os japoneses são muito místicos, têm uma filosofia em cima disso, né? Não é à toa que também no próprio sumo eles jogam o arroz antes de entrar, como uma forma de pureza. É composto também de árbitros, médicos, cronometristas para contar o tempo e marcadores para identificar as pontuações que ao longo vão acontecendo neste período do combate, inclusive também as punições. O árbitro principal fica no centro, a área pode variar de acordo com os espaços, né? Então, de 8 a 10 metros a parte de competição e com 3 nas extremidades. Existe uma área de segurança, a zona de segurança, que é essa parte aí azul, a zona de perigo, com 1 metro de distância, e também nessa área de combate aí, ela é destacada da zona de segurança. Você percebe na foto. Uniforme, popularmente conhecido como kimono ou judogi. Ele é composto por casaco, faixa e calça. E também o chinelo, principalmente na cultura japonesa, acompanha essa simplicidade do deslocamento onde ele está até a entrada do tatame e assim não ter aí que levar a sujeira. O casaco, wagi, é a parte superior da roupa, é o paletó. Digamos assim, a faixa ou obi, ela é a cor que determina o nível, o grau do judoca. Eu deixei até pequenininho aí para lembrar você que é o seguinte, que antigamente, eu falei agora há pouco da escola, era utilizado escolas, né? O Jigoro Kano, ele criou a própria escola, o Kodokan. E como é que comprovava que a pessoa tinha aquele nível de graduação, aquela faixa ali? Era um certificado, era um pergaminho. E dessa forma, ele já começou, com a cor da faixa, já desmistificar não só esse espaço. Tem a calça, ou conhecida como zumbu, parte inferior da roupa do judoca. E aí a gente traz também as 11 faixas que compõem o judô. Sempre de cima para baixo, nessa ordem que eu vou mostrar para vocês, com os significados. Elas são compostas por branca, cinza, azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom, preta. A coral, que mistura o vermelho com o branco, e a vermelha propriamente dita. Essa branca, ela é conhecida como o oitavo kyu, que é o princípio do passo do judoca, que é a pureza, o iniciante. Já na cinza, você que está acompanhando aí na tela, é o início da evolução, né? Então, ela já vem no sétimo kyu, ela vai reduzindo nesse período. A azul, assimilação da técnica. A amarela, vislumbra a evolução. A laranja, estimula a confiança. O verde, a fé e esperança. Roxa, transformação. Marrom, a solidez da maturidade. A preta, o equilíbrio do corpo. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. A partir da faixa preta em diante, já começa uma graduação progressiva, ao contrário da primeira, que é o Kyu, no preto para frente chama-se Dan, que é progressiva. Significa o nível vai subindo. E aí elas também diferem de espaço de uma para outra, nesse nível. A preta, ela compõe de 5 dans, né? Então o equilíbrio do corpo. E ela vai até o 10º, chegando na parte aí da vermelha. O coral, mais 3, e a vermelha, mais 2. Então, o preto significa equilíbrio do corpo, o coral, a perseverança dos ideais, e a vermelha, energia, motivação. Ou seja, você chegou no seu máximo dessa caminhada do judô. Os golpes, como eu falei no início, é o ippon, é o nocaute do judô, pois encerra a luta e significa a vitória imediata. Então, como isso pode acontecer? Se o adversário aplicar um golpe, seja ele qual for, e esse adversário cair tocando totalmente as costas ao chão, ippon. Se ele exercitar o estrangulamento, né, impedir a passagem do ar, do sangue, por alguns instantes ali, então é um ippon. Neutralizar por chave de braço, observe na imagem, e a imobilização por 20 segundos. Se ele sustentar dentro desse tempo, ele está conseguindo alcançar o ippon. Fundamentos são as partes que compõem a luta. Então ela vai
de acordo com cada situação. Sim, sei, significa postura corporal. Tem ela normal e tem ela defensiva. E é interessante que nessa aula de hoje você aprende um pouquinho mais sobre essa questão até da língua, né? A questão interdisciplinar das demais disciplinas com a educação física. Então, no japonês é fácil até de aprender, porque é só unir uma palavra com a outra e você forma uma terceira palavra. A situação normal do corpo, que é essa posição de frente. A aqui defensiva, jigotai, com a perna direita à frente, aqui já pronto para o ataque. A gente vai ver depois o outro lado como é que se chama. Então veja aí, defesa, jigotai. Lado direito, miji. Fundamentos. Andar do praticante, do tatame, chama-se shintai. É um modo comum, ou uma das pernas para frente, arrastando a outra, ou arrastando os pés. Vamos lá, trazendo para cá. Andar comum. Aqui, ó, para frente e para trás, tá? Uma das pernas, ele vai caminhando só do lado. Então, uma vai adiando e a outra vai arrastando. Ou arrastando os pés. Ele vai deslocando, mas arrastando os dois pés. Então, essas formas são as maneiras de estarem sendo deslocadas. Fundamentos. São giros do corpo. Tai, sabaki. É para frente, para trás ou para os lados. Sabaki, você já sabe que é o giro, né? Então, para frente, mai. Para trás, o shiro. E para os lados, yoko. E aí está esse deslocamento no lado. Você vê a imagem de um golpe sendo aplicado para frente, observando aí o lutador com o uniforme branco. Formas de pegadas laterais. Chama-se kumi-kata. Ou seja, esquerdo, idari. Direito, migi. Falou agora há pouco. Então, pode ser pego na gola, eri. Na manga chama-se sode. E na calça, shitabaki. Então, nesse lado temos migi, kumi. Ou seja, migi quer dizer pegada. E lateral, aí à direita, então, kumi. Então, nesse lado você já aprendeu como é que se chama essa questão da pegada, né? Você observa o seguinte, no desenho amarelo, o judoca está com a perna direita à frente, a pegada aqui, então ele vai aplicar o golpe com a esquerda. No desenho esquerdo, você já observa essa movimentação trocada, então o golpe já vai ser pelo outro lado. Fundamentos, ainda número 5, amortecimento de quedas. Chama-se o kemi, ou kemi. Eles são divididos em 10 partes. Ele pode ser para trás, para frente, rolamentos ou de lados. Eu trouxe aí um exemplo de cada um. Então você está vendo aí o de frente. Ele pode ser totalmente em pé, aqui em cima, e ele vai criar esse deslocamento para frente. Mas ele podia ser de joelho também, tá? Uma outra variação. O rolamento, partindo de pé, onde está fazendo esse kemi rolando, que o pessoal conhece, quem sabe judô sabe que eu estou falando bem. Então esse movimento aí do rolamento, mas ele poderia partir também do joelho. 3 tipos para trás desse amortecimento de quedas. Começando de pé, vai agachando e cai de costas. Ele poderia começar já de cócoras ou poderia já começar sentado. Então, as 3 variações. E os 3 tipos de lados também, você está vendo o amortecimento de queda na lateral. Faltas, elas são progressivas e há punições de acordo com a situação, chegando até o ponto da exclusão, variando aí de acordo com essa gravidade da infração. Vale lembrar que no judô é proibido utilizar algum tipo de objeto, principalmente por baixo da roupa. Então, golpear o rosto, mão do adversário, dar chutes, sair da área de combate. Você vê na imagem algumas situações que são consideradas Shindo, que é essa punição que o árbitro dá ao cada judoca. Entre elas, puxar o kimono para baixo, o judogi, né? Impedir que ele se desloque, entre outras situações de se segurar como no braço, aqui na altura dentro da manga da camisa, ou por dentro da perna. Faltas e penalidades, falta de combatividade, ou seja, o camarada está enrolando no tempo e não está combatendo nesse momento.
O competidor, ele não demonstra esforço ao tentar derrubar o seu adversário, fica apenas se esquivando, saindo de lá e não ataca, né? Meio que só na defensiva. Então o ato ele para a luta, diz mate, e diz, indica qual está sendo essa punição, né? Esse gesto que sinaliza essa falta de competitividade, e aí ele, ó, shindô, ele aplica a punição, ok? Então, que sinaliza aí esse movimento desse competidor que não está tendo. Desarrumar o judogi, ou kimono. Ou seja, o camarada está lutando e naquele processo ele cansou, ele está querendo analisar, ganhar o ar e fica desarrumando de propósito, propositalmente. Então, o árbitro chega lá, para, aplica a punição e indica com seu gesto. Penalidades. Colocar o dedo por dentro das mangas do adversário. A roupa está aqui, ele colocar a mão. Colocar as mãos ou os pés diretamente no rosto do oponente, não pode. Tentar uma imobilização envolvendo a cabeça, o pescoço do adversário. Infrações mais graves. Hansoku make. É tal tipo de penalidade que dá a vitória direta ao adversário e que lhe exclui do torneio. Como eu falei agora há pouco, esse Hansoku make é uma punição grave por esse exercício do atleta. Cada infração do judoca acumula um shindô, que vai sendo aumentado de acordo com a situação. Dependendo desta punição, pode determinar também aí o vencedor dessa luta. Por punições, o cara não ganhou, dando os golpes. Mas o adversário ficou tão punido, uma vez, duas, três, até quatro, que o outro acabou levando essa vantagem, tá? E aí você confere as situações para cada uma delas. O esporte no Brasil chegou na década de 20 com a migração japonesa. Em Tóquio 64 foi a primeira vez que o judô entrou nas Olimpíadas em caráter demonstrativo. Mas o Brasil esteve presente. Não trouxe resultado, mas esteve presente. Em 72, quando foi valendo, o Brasil chegou lá e conquistou a sua primeira medalha no judô, que foi justamente com Chiaki Ishii. A primeira medalha foi bronze nessa estreia oficial nos Jogos Olímpicos, lá em Munique, na Alemanha. Depois, 20 anos depois, as mulheres entraram na competição, ou seja, em 92, na cidade de Barcelona, na Espanha. E aí elas começaram a disputar as medalhas olímpicas. Não foi dessa vez que as mulheres conquistaram para o Brasil a sua medalha. Mas a primeira delas veio alguns anos depois, em 2012, com Sara Menezes. E foi logo ouro. O judô brasileiro é o 9º país no mundo, no ranking, a ter medalhas olímpicas. Claro, perde para o líder, fundador do judô, o Japão. Curiosidades, a arte marcial japonesa sucedeu do jiu-jitsu. Era a arte marcial que predominava e Jigoro Kano analisou bem aquilo. Ele foi o primeiro asiático a compor aí o Comitê Olímpico Internacional e é considerado o pai dos esportes japoneses. Ele deu uma cara nova às disciplinas, às características bem típicas do Japão, dos japoneses. Proposta, defesa pessoal para qualquer tipo de físico. Porque, como eu falei lá atrás, ele sofria bullying e aí era uma maneira dele se defender das pessoas que poderiam atacá-lo ou passar pela mesma situação que ele. Então, qualquer um poderia aplicar. Por quê? Porque ele usa a força do adversário. Se ele é empurrado, ele empurra, ele só joga o corpo para trás e ele passa reto. Se ele é puxado, ele só empurra e a pessoa já vai direto. Então, usar a força do adversário com inteligência. Já esteve ligado ao pugilismo, à Confederação de Pugilismo, ou seja, do boxe. Porque quando o esporte foi criado, dependia de uma para poder dar suporte. E o pugilismo foi quem deu esse suporte para ser criado o judô. Logo depois veio a CBJ, Confederação Brasileira de Judô. O judô é um esporte com o maior número de medalhas olímpicas do Brasil e está entre os esportes que mais nos dão conquistas nas Paralimpíadas também. Os judocas são divididos por gênero e categoria por peso. Características aí que a gente pode chamar a atenção de destaques do judô. Chiaki Ishii, Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, Sara Menezes e Rafaela Silva. Chiaki Ishii
foi o primeiro medalhista olímpico no judô brasileiro. Bronze, Monique, 72. 16 anos depois, o Brasil conquista sua primeira medalha de ouro com Aurélio Miguel, em Seul, em 1988. 4 anos depois, em Barcelona, 92, Rogério Sampaio tem a primeira vez que se repete um ouro de Barcelona. Sara Menezes, nordestina, do Piauí, primeiro ouro do judô feminino, Londres, 2012. E aí veio Rafaela Silva, primeiro ouro do Brasil nos Jogos Rio 2016. Primeiro e único ouro do Brasil no judô, viu? No total, da primeira medalha até essa última, desse momento, são 44 anos de história do judô brasileiro. Foram 13 Olimpíadas que o judô participou, o Brasil esteve em todas elas. O Brasil só não medalhou em 3 edições, 64, 76, 80. Das 22 medalhas conquistadas, até hoje nas Olimpíadas, foram 4 ouros, estas que estão aí na imagem da sua tela, Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, Sara Menezes e Rafaela Silva, 3 pratas, 15 bronzes, no total 17 masculinas e 5 femininas. É isso, pessoal, que a gente tem para trazer da modalidade de forma resumida para você. Na próxima semana estaremos juntos aqui no seu Conexão Escolar. A todos vocês, um abraço e bola para frente. Tchau!